pra cá, Diego Hipólito! Dani, já vem junto, vai, vem junto, vai. Vai, salta aqui, vai. Ei, garoto, que privilégio conversar com você. Pega a sua latinha. Opa! Vem, Dani, você não salta não, que você tá de salto. Tudo bem? Mas olha que hoje de salto eu também faço ginástica. Depois que eu dancei de salto fazendo ginástica, hoje eu faço. Nossa! Olha lá, 2 latinhas, vai, fale sobre as latinhas. Aqui, ó. Na realidade, eu tô falando para eu pegar uma latinha. E eu peguei disciplina, assim, acima de tudo, porque, para vocês entenderem, sempre quando todo mundo me perguntou sobre o como eu ia iniciar na ginástica, o porquê eu iniciei na ginástica, num esporte que não era conhecido ainda por homens, e total foi porque, primeiro de tudo, eu me inspirava muito no Ayrton Senna, que num momento de pobreza, de miséria no nosso país, ele levantava lá a bandeira, independente do que estivesse acontecendo. E a minha grande inspiração, incomparável no esporte, que se chama Daniela Hipólito, que é a atleta que eu mais conheci, mais disciplinada de toda a minha vida, mais do que todas que você possa imaginar. Não é porque é minha irmã. E a questão de superação, porque em tudo que envolve a minha vida e da Dani, envolve muita superação. A gente teve a oportunidade de estar com a Nescau também na sexta-feira, não foi? Na sexta que a gente estava? Na sexta. E eu vou contar uma historinha para vocês que não tem a ver com a Nescau, mas tem a ver com a Nestlé, então diretamente tem a ver com a Nescau. Quando a gente começou a ginástica, assim como o Thiago começou por muita inspiração da mãe dele, colocou ele na natação, nós temos uma mãe que, assim, ela é extraordinária. A minha mãe é uma pessoa que eu não sei explicar o quanto eu tenho orgulho, respeito. Como todo mundo na vida, a gente tem defeitos, mas a gente começou muito pela persistência dela. E quando, depois da gente já estar no Rio de Janeiro, depois a gente volta ao motivo de eu ter começado pela Dani, mas quando a gente estava no Rio de Janeiro, que a gente já tinha tido a proposta de ir para o Rio, quando eu tinha 10 anos de idade, foi um momento muito marcante na minha vida. E aí, quando aconteceu esse dia, a minha mãe pegou, ela estava chorando muito, desesperada, e foi por conta do esforço dela e do meu pai que nós fomos para o Rio de Janeiro. Ela estava chorando muito, desesperada, porque a gente não tinha o que comer. E aí ela conseguiu uma lata de leite moça com a vizinha do lado, e pegou essa lata de leite moça, que a gente estava 6 meses sem energia e 6 meses sem gás. É uma vida realmente de miséria que a gente estava passando por aquele momento. E dissolveu no bico de gás que a gente tinha. E esse leite moça aí que dissolveu com essa água que era bico de gás que a gente tinha para esquentar, foi o leite que a gente foi treinar. E esse dia foi o dia mais decisivo da minha vida, de questão de superação. Porque eu vi que nada mais é o esporte, ele é feito por todos, pelo rico, pelo pobre e por todas as nações. A gente não pode ter preconceito com as pessoas. Às vezes a gente acha que a nossa história é melhor do que a do próximo que está do ladinho da outra pessoa. Dor do rico, do pobre e de qualquer pessoa é dor. E aquela dor de ver a minha mãe desesperada, que tinha se matado para conseguir levar a gente para o Rio de Janeiro para treinar para uma possibilidade melhor de carreira, aquilo para mim foi impagável. Então aquele foi o dia de decisão, de mudança na minha vida. Por mais que a minha inspiração foi total a minha irmã, maravilhosa, linda, fofinha, né, gente? Esse dia foi o dia que mais marcou a minha vida. Dani, eu queria que você falasse um pouquinho do orgulho que você sente do seu irmão. E com a Dani, o Diego aprendeu muita coisa, né? Como foi ter sido referência
e ter tido a oportunidade de compartilhar seus conhecimentos e aprender também com ele? Nossa, é difícil falar, né? A gente conta a história sempre, mas é sempre emocionante contar um pouquinho disso. Eu sempre tive muito próximo do meu irmão e ele sempre esteve muito próximo de mim, porque a gente acabou com os anos, era mundial, Olimpíada, Pan-Americano, a gente estava sempre junto. E muitas vezes era eu e ele e eu, porque nossa família sempre esteve muito presente nas nossas competições, mas muitas vezes as viagens para fora, exatamente por não ter condições de estar sempre acompanhando, era muito um próximo do outro. Eu vivenciei as derrotas, as vitórias, a superação, recuperação de cirurgia, pensamentos de que será que eu vou conseguir, será que eu não vou conseguir. O momento, eu acho que mais delicado para mim da carreira do Diego foi em 2010, quando ele teve uma cirurgia que, na época, eu estava na Espanha com o treinamento da seleção e ele na Suíça para operar o pé, que, na época, 5 pessoas só tinham feito essa cirurgia e ele era o primeiro atleta que fazia. E eu passei 6 meses ou mais sendo a pessoa que vivia a vida junto do Diego com o Diego, porque precisava levar para fisioterapia, precisava buscar, ia para o ginásio. Então, eu passei 6 meses de 2011, que foi quando ele voltou a treinar para o Mundial Pré-Olímpico, vivendo a vida do Diego com o Diego. Apesar de ter que fazer a minha parte, eu ainda vivenciava a vida do Diego. E foi um momento que eu acho que ele teve mais dúvidas na carreira dele, se ele iria conseguir voltar, se ele não conseguiria voltar. E foi para o Mundial, foi medalha de bronze. Mas só explica qual que é a lesão. Essa lesão que eu tinha feito no pé, eu, antes de ter tido a lesão, eu tentei por vários médicos brasileiros que me operassem. E ninguém tinha coragem de me operar, porque eu tinha rompido todos os ligamentos que tem no pé, internos e todos os externos. Eu vendia bebida na praia de Copacabana. Então, foi uma vida muito difícil esse período. Então, uma queda olímpica não pode ser... A gente não pode colocar uma queda olímpica e uma derrota olímpica como um fracasso. Às vezes, de você estar nos Jogos Olímpicos já é uma vitória. Eu fui o primeiro atleta a ir para os Jogos Olímpicos e me classificar em primeiro. Tive a queda, mas eu levantei. E eu passei, e eu tinha que ser a irmã, a amiga, companheira, e tá ali, ao mesmo tempo que eu estava lutando as minhas batalhas dentro do ginásio, porque nunca foi fácil para nós, como atletas. Você está numa Olimpíada, você está disputando, e, ao mesmo tempo, eu vi o meu irmão numa situação que eu tinha que estar ali como a irmã mais velha, né? Não parece, gente, mas eu sou mais velha que ele, tá? E eu acho que, para mim, de todas as fases da carreira dele, tirando realmente as questões antes da Olimpíada do Rio, eu acho que de lesão essa foi a fase mais difícil e que eu vivenciei mais o dia a dia dele. E em 2011, quando ele conseguiu estar no Mundial Pré-Olímpico, que foi no Japão. Eu fui o primeiro atleta da história a ter uma lesão desse porte de gravidade, que, na realidade, essa cirurgia, ela nunca foi feita dessa maneira, porque, geralmente, se você fosse fazendo em uma outra pessoa, você tiraria ligamentos do joelho. Só que se tirasse ligamentos do joelho meu, eu perderia impulso, perderia velocidade. Então, eles tiveram que fazer uma técnica que ainda não tinha feito em ninguém. Só que, se você for parar para pensar, o meu momento mais especial da minha carreira, antes de medalha olímpica, foi o dia da minha primeira medalha mundial, em 2005, que eu fui campeão do mundo, que é emblemático para mim. Quando eu subi ao pódio, que eu estava lá escutando o hino nacional, na Austrália, eles colocaram uma foto da minha irmã, uma foto não, um vídeo ao vivo, ela chorando, e eles falando: essa é a irmã do Diego, a primeira medalhista da história do país, no Brasil,
e ele é o primeiro homem que também está conquistando a primeira medalha da história. Isso... E isso, olha como se a gente for bom, independente da situação que seja, que é o que eu penso, nós fomos, como o Mendigene falou, o preconceito, o dizer que você não vai conseguir, ele é do ser humano. Todo mundo vai dizer que você não vai conseguir. Se agarra em quem diz que você vai conseguir. Porque é muito difícil conseguir, mas o impossível ele só foi impossível até alguém conseguir fazer, não é? Não era impossível um dia uma medalhista mundial. Hoje em dia tem ela, tem a Daiane e tem a Jade medalha mundial. Não era impossível uma medalha olímpica. Hoje em dia tem o Diego, tem o Zanetti e tem o Nori. Então, o impossível só é impossível até ele ser alcançado por alguém. E como a gente tinha uma história de muita superação, de muita dedicação, eu acho que dentro de casa, e eu tinha um super espelho, porque a Dani não era uma atletinha que, que ficava com a boca fechada. A minha irmã já entrou no tribunal, foi a primeira atleta a ir para o Tribunal de Justiça, porque a confederação tentou tirar ela da ginástica e ser banida do esporte porque ela não queria treinar na seleção permanente. Eu nunca me esqueço disso. Então, para a gente chegar até onde a gente quer, a gente tem que falar. E falar a verdade. A gente, muitas vezes, para quebrar as barreiras, nós temos que ser os precursores. E eu acredito que junto da Dani e a Daiane também, nós tivemos que quebrar muitas barreiras na ginástica. Hoje, a gente vê que o esporte está sendo olhado de uma outra maneira, mas ainda existem muitos preconceitos, porque o esporte ele é muito vedado. A gente acaba vendo só o que agora a Flávia Saraiva conseguindo resultado, que também é time Nescau, vê também o Nori conseguindo resultados, o Zanetti acontecendo resultados, mas e aqueles que são campeões para a vida? Porque eu, Diego, fui medalhista olímpico quando o maior talento da história da ginástica no solo caiu. E eu fui medalhista olímpico com 30 anos de idade, quando eu era o melhor do mundo. Com 21 anos de idade nos Jogos Olímpicos, eu caí de bunda. Então, o que define até onde vai os nossos sonhos são os nossos esforços e Deus. O que eu tenho para dizer para a Dani é que ela é a minha vitória. Se não fosse a Daniela Hipólito, o Diego não seria nada. Porque eu só fui descoberto, um menino na ginástica, porque uma menininha lá que estava brincando no SESI de Santo André começou a se inspirar na Nádia Comaneci e na Luísa Parente, se tornou uma campeã do mundo. E ano passado, mesmo com todas as meninas, ela foi a campeã brasileira adulta e não foi levada para o Mundial, tá? Então, o que eu digo para vocês é que as barreiras elas são quebradas todos os dias. E eu só fui para as Olimpíadas porque um dirigente me colocou. Porque todo mundo falava que o Diego Hipólito não tinha condição de ser medalhista olímpico. E eu cheguei lá por um dirigente me colocando e fui medalhista olímpico. Por isso que eu falo desses 14 títulos. Que ela não competiu no Mundial do ano passado, com mérito de estar no Mundial do ano passado. E não sei se vocês acompanharam ela no dancing, que ela foi em segundo agora no dancing. Dançou lindamente. E eu parecia a mãe do Thiago, tá? Gente, eu passava vergonha, eu passo mal, aí minha pressão baixa, aí a Daniela que tá dançando e eu que tô passando mal. Dani, pra gente encerrar esse papo aqui, fala como foi o momento de 2016 Olimpíada do Brasil. O seu irmão ganhar a prata, cara, no solo, depois de tanto sofrimento, depois dessa cirurgia. Não deu certo quando ele era o melhor do mundo, mas deu quando o melhor do mundo tava do lado dele, falhou, e ele foi lá e, pumba, garantiu a medalha. Eu acho que esse é o momento mais emocionante da minha carreira também, porque na competição por equipes eu tinha falhado no solo e na minha cabeça, logo depois eu pedi, claro, a desculpa que a gente pede às vezes é em relação
a dedicação que as pessoas tiveram de estar ali assistindo a gente, as pessoas que pararam o que estavam fazendo para assistir a gente. E quando acabou a competição, eu estava muito triste, porque eu falei assim, gente, a competição no meu país, eu acabei falhando num momento que talvez podia ter ajudado mais a minha equipe, podia ter me ajudado um pouco mais também em termos de resultado. Mas É do esporte. É do esporte. Só que na minha cabeça eu virei para o céu e falei, estava um dia lindo, estava uma lua maravilhosa. E eu virei para Deus e falei assim, olha, se essa falha foi para que o meu irmão saia da Olimpíada do Rio com a tão merecida medalha olímpica, eu vou sair daqui tão medalhista quanto ele, porque eu sei o quanto ele lutou para estar nessa Olimpíada. Eu sei o quanto ele teve que se superar com coisas que estavam acontecendo antes dele entrar na competição. Ele entrou no solo. Eu já comecei, primeiro, da emoção dele estar ali, mais uma vez, ele ter conseguido quebrar todos os tabus das pessoas falando que ele não chegaria na final, que o Diego já tinha acabado, que o Diego não era mais nada, que a família Hipólito, como ginastas, já tinham que se aposentar, já tinham que ter parado, porque são velhos, nunca fizeram nada pelo país, porque a juventude de hoje não conhece 1% da nossa história, porque na nossa época passava na TV. Mas nessa era de internet, as pessoas conhecem muito pouco a nossa história como atleta. E aí, ele ajoelhou antes de começar a prova. Só que quando ele ajoelhou, eu como irmã, eu sabia que ele estava nervoso. E meu pensamento eu estava só pensando, estava... o que eu estou fazendo aqui? E meu pensamento só estava lançando energia positiva para ele, porque ficou muito forte na minha cabeça a frase que ele falou para mim um dia antes dele entrar na final, que ele estava na vila. Aí ele me ligou, me mandou mensagem, Dan, você está aqui? Eu estou sem coragem de ver a final da ginástica que está passando hoje. Desce para assistir comigo? E a gente ficou no hall ali Eu chamei também a Bia e a Branca, que são minhas irmãs. Aí a gente estava ali no hall do hotel, eu, a Bia, a Branca, ele, assistindo a final que tinha antes da dele de competição. Bom, vamos lá. E aí ficou muito na minha cabeça a frase que estava circulando dele, que era: a primeira eu caí de bunda, a segunda eu caí de cara, agora eu só quero acertar. Isso ficou muito na minha cabeça, sem esperar a medalha também, esperando. A minha torcida era para que ele realizasse o sonho dele de acertar a prova dele, porque ele é muito bom. Ele é muito bom de solo, Quem vê o treino do Diego não imagina a quantidade de coisas que ele faz, de uma facilidade gigantesca. E aí, ele fez a primeira passada, ele acertou a primeira passada, eu já comecei a chorar. E a primeira passada foi a que eu caí em Londres. Ele fez a segunda, ele cravou. E a segunda foi a que eu caí em Pequim. E aí ele foi passando. Quando ele terminou a prova, eu já estava chorando de uma maneira que ali ele já tinha realizado o sonho dele de estar em mais uma final olímpica e acertando tão sonhada prova que ele queria. Cara, que legal. Obrigado por vocês compartilharem com a gente essas histórias lindas, maravilhosas de superação, de persistência, de garra, de ensinamento, a dor que vocês viveram, as dificuldades que vocês enfrentaram e essa força de vontade que fez com que vocês se transformassem em inspiração para todos nós.